Olá pessoal, vamos começar nosso curso de álgebra linear. Eu vou passar esses slides um pouquinho rápidos, porque esse assunto já é mais ou menos conhecido da maioria de vocês. Na verdade, de todos, eu espero. Essa turma é uma turma nova e vamos trabalhar com espaços e subespaços vetoriais. E nesses slides vamos apresentar exemplos. E antes de tudo, o que são espaços vetoriais? São lugares, como aqui diz, ambientes onde nós podemos somar os seus elementos, que são chamados de vetores, e também multiplicá-los por números reais ou complexos, depende do espaço, chamado multiplicação por um escalar. E além disso, eles têm que ter muitas propriedades, são 8 propriedades que eles têm que cumprir. Aquelas propriedades de sempre, associativa, comutativa, elemento neutro, ok? Vamos ver com calma. Os exemplos mais simples de espaços que nós vamos trabalhar são os espaços R2, que é o plano, o R3, que é o espaço tridimensional, e o espaço Rn, que é formado de n-nuplas. O R4, por exemplo, tem x1, x2, x3, x4, 4 coordenadas. E alguns espaços são um pouco mais complicados do que o Rn. Por exemplo, o caso do espaço de polinômios de graus quaisquer, espaço de funções, tá? E também espaço de sequências. Só para dar uma ideia, esses espaços novos são estudados em outras disciplinas mais tarde, até no curso de doutorado, em uma disciplina chamada análise funcional. Tá certo? Ok. Espaço vetorial é na verdade, um conjunto com corpo e operações. Você tem que ter um conjunto não vazio, um corpo, que pode ser um conjunto dos números reais ou complexos, mas no caso aqui nós vamos trabalhar basicamente com o conjunto dos números reais, uma operação de adição e uma operação de multiplicação por número. Veja só, aqui você tem K, que é o corpo dos reais, aqui você tem o vetor e aqui você tem como resultado um outro vetor. Você tem 2 vezes V, seria 2V. Tá? E os axiomas de espaço vetorial são associatividade, comutatividade, elemento neutro, chamado vetor nulo. Vetor nulo é o elemento neutro. No caso do plano, o vetor nulo é o par 0, 0. No caso do espaço R3, seria o vetor 0, 0, 0. No caso de matrizes, seria uma matriz nula. E assim vai. Temos também que ter o oposto de cada elemento. Cada vetor tem seu oposto. Por exemplo, o oposto de uma matriz seria a matriz formada pelos negativos de todos os elementos dessa matriz. E agora vem as propriedades da multiplicação por um escalar. Aqui é a distributividade do escalar por uma soma. Então eu tenho 2u mais v, seria o quê? 2u mais 2v. 5 vezes u mais v seria 5u mais 5v. Compreenderam? Agora vamos fazer o oposto, o contrário disso. Seria distribuir uma soma de números por um vetor. Digamos aqui 3 mais 5u. 3 mais 5u seria 3u mais 5u. Tá? Agora faltam só duas. Quais são? Multiplicação. Aqui eu tenho alfa vezes beta u, seria alfa beta u. Exemplo prático. 2 vezes 3u seria igual a quanto? 2 vezes 3u seria quanto? 6u. 3 vezes 5u seria 15u. E a última propriedade bem simples, que diz que o número 1 vezes u é igual a u. Propriedade estranha que a gente acha que não devia nem estar aqui listada, mas é importante notar que
ela tem que ser satisfeita. Os exemplos que nós vimos são Rn, matrizes, m por n, polinômios de graus quaisquer. Veja aqui, gente, aqui são polinômios de grau n, mas o n pode variar. Esse espaço é muito grande, tem polinômios de grau qualquer aqui. Polinômios de grau 1000, grau 2000, grau 1.000.000. Esse espaço é muito grande. Assim como o espaço de funções ele é muito grande. Já esse espaço aqui é um pouco menor. São polinômios de grau máximo n. Por exemplo, quem é P2? São polinômios de grau no máximo igual a 2. Então, grau 2, grau 1 e grau 0. P3 seria polinômio de grau menor ou igual que 3. Ok. Outros exemplos. Aqui eu tenho a mesma coisa do Rn. Seria n+. Em lugar de números reais, você teria n+ de números complexos. No caso particular, seria C2, parecido com R2. São duplas de números complexos. Aqui tem aquele exemplo que eu falei, exemplo de funções, quaisquer funções estão aqui. Seno, cosseno, exponencial, logaritmo, x², aqui tem tudo que você já viu na sua vida de funções. Esse é um caso de um exemplo bastante grande. E eu tenho R infinito, são n+ infinitas, na verdade não são n+, são infinituplas, tá? Eu tenho uma lista infinita de números reais. Não são só n números, são infinitos números aqui. Pode ter muitos iguais a zero. Tem também o espaço C0. Esse zero aqui significa funções contínuas. Esse espaço aqui ele é uma parte daquele de funções. Aqui são funções somente contínuas, né? E esse décimo aqui é o espaço de funções deriváveis. Por exemplo, a função módulo de x pertence a esse aqui, mas não pertence a esse. A função modular é contínua, mas não é derivável no ponto zero. Aqui eu tenho espaço de sequências, parecido com R infinito, mas aqui é L infinito, onde a diferença de L infinito para R infinito é que aqui eu tenho infinituplas limitadas, ou seja, o maior dos números que está aqui é menor que infinito. São sequências chamadas sequências limitadas. Esse é um espaço importante. E esse aqui são exemplos de infinituplas também, só que são sequências que têm limite zero. A sequência nula, por exemplo, tem limite zero. Então aqui tem elemento neutro. Aqui a sequência nula tem o sup dela é zero, então é menor que infinito. E assim vai. A noção de subespaço, na verdade, parece conjunto, mas subconjunto que é espaço. Então, subespaço é um subconjunto que também é um espaço. Então, aqui tem um subconjunto de um espaço V, nessa figura que vocês estão vendo aí. E esse W tem que ter, por exemplo, elemento neutro. Tem que ter. Tá bom? Os exemplos são vários. Por exemplo, uma reta que passa na origem, essa reta aqui é y igual a x, por exemplo, essa reta rosa, ela é um subespaço. Dá para a gente provar que esse conjunto aqui é um subconjunto do plano que tem todas as propriedades de espaço vetorial. Então eu tenho uma reta, o plano que passa na origem é um subespaço do R3. Aqui eu tenho, por exemplo, um plano vermelho, que eu criei esse plano que passa exatamente na origem.
tem que passar na origem para que o elemento neutro esteja. Sem elemento neutro você não tem condição de ter um espaço, não é isso? Então aqui a gente vai ver as condições mínimas que um subconjunto, gente, tem que ter para ser subespaço. Subconjunto todos são, mas subespaço nem todos serão. Então quando é que um subconjunto vai ser um subespaço? Tá certo? Quais serão? Primeiro, tem que ter o elemento neutro, óbvio. Sem elemento neutro você não pode fazer nada. Não tem estrutura nenhuma. Segundo, você tem que ter um fechamento. Você tem dois elementos no conjunto e quando você soma ele escapa. Aí você não tem nenhuma soma. Da mesma forma, um produto por um escalar. Tá certo? E associatividade, comutatividade, etc, etc, etc. Por que não precisa fazer? Olha, gente, por que não precisa provar comutatividade? Pelo seguinte, porque a comutatividade já vale nesse espaço grande, a comutatividade de vetores da soma. Então já vale ver, se vale viver, vale para todo mundo, de W. Associatividade também, assim por diante. Tá? Então basta 3. Uma observaçãozinha, né? É que se eu tomar lambda como sendo menos 1, menos 1 vezes W é o oposto. Então, esse W também tem os elementos opostos. Está escrito aqui, ó, nessa propriedade 3, está escrito que todo elemento de W tem um oposto. Ok? E agora vem um conceito importantíssimo, que é a combinação linear de vetores. Então, dados dois ou mais vetores, você pode combinar, fazer jogadas com ele, usando as operações que você tem, as duas. Então, por exemplo, o vetor que você vai obter com isso vai ser chamado de combinação linear. Então, você tem aqui um espaço, n vetores, n escalares, e uma combinação linear é uma coisa assim desse tipo. Ó. Você toma 2V1 mais 3V2 menos 4V3 mais 5V4, etc. É uma combinação linear. Você pode variar seus escalares, aí você tem, por exemplo, V1 mais 2V2, 2V1 menos 3V2, 3V1 mais V2 menos V3 e assim por diante. Dois vetores aqui, é uma figura interessante. Eu tenho um vetor V1 azul aqui, 2, 3, 2, e o vetor V2, menos 2, 1, 3, e aqui eu fiz uma combinação linear. Esse V vermelho aqui, né? Ele é combinação linear desses dois vetores aqui. Aqui eu tenho dois vetores do R3, né? Dois vetores do R3, tá certo? A pergunta é, esse vetor 1, 1, 1 é combinação linear de V2 e V1? Por quê? Como eu vou saber se esse vetor é ou não combinação linear? Problema, hein? Então a gente vai ter que forçar, vai ter que fazer um cálculo. E esse vetor V, 1, 2, 1, 0, é combinação linear de V1, V2, V3, onde esses vetores aqui é V1, aqui tem um erro, aqui é V2, tá? V1, V2, V3, aqui é V2. Aqui eu tenho quantas matrizes? 1, 2, 3. Aqui eu tenho uma matriz quadrada. A pergunta seria se é ou não é combinação linear. Aqui diz que é. Aqui está dizendo que é. Só que a gente tem que provar. Como é que a gente prova? Esse é um dos objetivos dessa aula de hoje, tá? E agora uma noção mais ou menos simples, que nós vamos adiar essa apresentação desse conteúdo para na próxima semana. Mas tem a ver com combinação linear. Você tem dois vetores V1 e V2, por exemplo, né, que você está vendo na figura. Aí você faz todas as combinações possíveis de V1 e V2. Você faz V1 e V2,
2V1 mais 3V2, menos V1 mais 4V2, e aí você vai fazendo todas as jogadas possíveis com esses camaradas. Com isso você faz o que se chama subespaço, que é gerado por esses dois pessoas. Então você pega todas as combinações lineares, você vai ter um subespaço gerado por V1 e V2.